dando esse falso testemunho contra minha irmã, querendo ganhar esse álibi, mas ele não vai ganhar, porque o que eu puder fazer para provar que a minha irmã é inocente porque ela não está viva, a forma que eu vi, gente, eu não me controlei, eu não me consegui ficar em pé e imaginar, gente, pelo amor de Deus. Se vocês vissem a cena que eu vi, minha irmã morreu viva, gritando. E esse vagabundo do Ederlan, além dele ter sido mandante, ele estava sim participando da morte da minha irmã. Claro que ele vai negar, claro, gente, claro que ele vai negar. Ele vai negar todo o tempo porque ele quer que a pena dele seja diminuída ou que ele não seja preso, um vagabundo desse. Mas a mão de Deus vai pesar sobre ele. Viu? Porque ele é um demônio, e o meu Deus vai fazer justiça e a justiça da terra vai ser feita e provas concretas vão ser levantadas. Eu quero saber qual é a prova que esse advogado tem em mão para dizer que a minha irmã traiu esse maldito. Inclusive ele bateu muito nessa tecla, o Ederlan, disse que tinha supostamente descoberto uma traição, que tinha provas, que mandou para pessoas também através de rede social. É vagabundo, mentiroso. Eu quero, cadê essas provas que ele tem contra minha irmã? Minha irmã sempre foi o homem e a mulher da casa, sempre se mantendo fiel. Eu, irmã dela, pedi várias vezes, minha irmã, vem embora para cá pro Ceará que eu lhe ajudo. Porque ela relatava para mim que ele disse que se ela fosse embora, separasse dele, ele ia buscar ela onde ela estivesse e mataria ela. Ele já ameaçava ela? Sim, já ameaçava. Isso aí vou levar pro delegado e ele vai ver, né? O advogado vai ver tudinho. Eu creio que o meu advogado já mandou lá pro delegado. Soraya, você como a sua mãe, né? Assim como a sua mãe, você também acha que tudo isso foi motivado por questão financeira? Sim. Tem nos áudios dizendo, minha irmã dizendo que tinha muito dinheiro e esse maldito, ele pegou o celular da minha irmã, ela dormindo, a Esmeralda viu isso, certo? Esmeralda disse para Sara que mãe e o pai pegou o seu celular e levou para o estúdio. Ele pegou o zap da minha irmã e clonou no notebook dele, certo? Invadiu o celular dele. Invadiu para ver as conversas, porque ele sabia que a vida deles conjugal não estava indo bem há muito tempo, certo? E a minha irmã falou para mim que tinha muito dinheiro. Para mim não, para minha mãe. Tinha medo de que ele roubasse esse dinheiro. Muito dinheiro, e ele sabe desse dinheiro, só não sabe aonde está. Então, gente, o que eu estou falando, eu tenho prova para mostrar para o delegado. Soraya, nas suas conversas, né, com a Sara, vocês possivelmente eram muito próximas, pelo que eu estou conseguindo observar, que é uma família muito unida. Ela desabafava com você, ela falava que tinha esperança do relacionamento melhorar, ou ela já queria sair, tinha esse plano? Gente, apesar da distância, a gente sempre se comunicava por telefone e eu sempre pedia à minha irmã, venha embora. O que ela dizia para mim, tenho gravado. Minha irmã, eu casei até a morte nos separe. Até a morte nos separe. Mas sim, chegou momentos ela dizer que não estava aguentando mais, que ia ver o que fazia, porque ela não estava mais aguentando o que o Ederlan estava fazendo. Só que ela tinha medo das ameaças dele, ela tinha medo, porque como a gente sempre vê aí, pessoas sendo impunes, né? Que a justiça infelizmente às vezes é falha, mas eu creio que o meu Deus, como ele está à mão sobre isso, essa justiça ela vai ser feita pela minha irmã e não vai ser impune, e ele não vai conseguir denigrir a imagem da minha irmã, como ele falou, que acabaria com a imagem dela, que ele acabaria com a imagem dela, dizendo que ela era traidora, que ela era adúltera. Eu tenho prova disso. Esse vagabundo está mentindo e, além disso, ele está sendo orientado pelo esse advogado safado que está aí apoiando o caso dele. Soraya, ele falou muito, né, sobre a questão do dinheiro, sobre a questão da agenda, e sua mãe relatou de vários cartões, de documentos. Vocês já estão com tudo isso em mãos? Como é que está essa situação? Ele chegou a levar alguma coisa da sua irmã? A minha irmã relatou sim, tem tudo, a gente tem prova para isso que nós estamos falando, desses cartões, a gente tem prova e eu não sei porque a justiça já era para ter pedido para ninguém mexer na casa, era para ter não deixado ninguém entrar na casa, para ficar lá para a justiça e ver tudo lá dentro, porque ele sabia já disso sim.
Ele, como ele clonou o WhatsApp da minha irmã no notebook, ele teve acesso a áudios e ela falava, depois que ela descobriu isso, ela dizia, eu vou apagar aqui a mensagem, mãe, porque ele pode ouvir. Às vezes, ela sentia que estava sendo monitorada? Sim, às vezes não dava nem tempo da minha mãe ouvir essas mensagens, porque ela apagava logo com medo, né? Então... Ela já tinha um plano, então, de sair disso tudo, né, Soraya? E viver uma vida em paz com a filha dela, sair das mãos desse homem. Sim. Ela estava com planos, porque a agenda dela estava muito cheia, e ela dizendo para minha mãe que essa agenda, certo, que ela ia terminar essas agendas e em novembro, né, ela iria estar fazendo procedimento para fugir, né, dele. Possivelmente pelo fato dele ter clonado, ele já sabia do plano dela e se antecipou para cometer o crime. Sim. Ele já vinha aí, isso aí não foi só um mês não que ele vem fazendo esse plano aí dele maligno, certo? Porque eu vou mostrar todas as provas para o delegado de quando ela começou a mandar essas conversas para nós, conversar com nós, quando as coisas apertaram mesmo. Tem meses, Soraya? Mais de meses, começou em maio, dia 13 de maio, se eu não me engano, mas eu vou levar para o delegado, para o meu advogado, botar eles tudo ciente disso. Sempre com você e sua mãe, né? Celular contigo e com sua mãe. E com minha mãe, ela conversando, certo? E vocês de longe? E nós de longe, sem poder fazer nada para ajudar, porque se eu tivesse contato de alguém aqui, amigo dela, pastor, que eu não tinha, eu haveria aberto minha boca, falado tudo o que eu sei, para não deixar chegar a esse ponto. Chegou a confessar para você, Soraya, irmã, melhor amiga, que ele batia, que ele agredia, que ele ameaçava. Ela começou a desabafar mesmo nesse ponto, que ele era um homem perigoso? Sim, ela desabafava que tinha muito medo dele e que a gente sempre perguntava a ela, Sara, ele te bate? Ele te bateu? Ela falava que não bateu, mas que tinha muito medo e que se ela continuasse a falar alguma coisa, né, tipo assim, enfrentar ele batia mesmo. Como tem uma porta que ele quebrou, que ela trancou por dentro com a filha dela do quarto, e ele quebrou a fechadura, certo, lá, tentando abrir, ele bêbado, para que Deus o livre fazer alguma maldade à minha irmã. Certo? Soraya, o que chama a nossa atenção também, acho que vocês como familiares já viram isso, vários trechos de vídeos dele participando de podcast falando de atitudes de homem, do que o homem deveria fazer se descobrisse alguma coisa, praticamente colocando ali panos quentes em agressão contra a mulher. Vocês viram esses vídeos? Sim, cheguei a ver. É porque é o que ele fazia, né? É o que ele fazia, é o que ele queria, né? Que a igreja pregasse, né? Que a mulher sofra, né, violência, seja verbal, seja doméstica, física, né, que botasse o joelho no chão. Mulheres, se alertem, não façam isso. Você está sendo agredida com palavras, começa com palavra, com empurrão. Ele tem coragem de qualquer coisa. Não aceite isso. Não aceite, denuncie, não aceite, não vá com essa que você tem que orar e lutar por homem desgraçado. Tá certo? A gente luta com o homem, quando Deus fala aquela prova que tem que ser com amor, que nós temos que lutar pelo nosso até a morte nos separa, sim. Mas se for lutas, doença, certo? Dificuldades, certo? Não agressão, para chegar ao ponto que chegou com a minha irmã. Matar. Se algumas pessoas do contexto dela, quando a gente fala sobre culto e tudo mais, falassem para ela sair do relacionamento, talvez ela tivesse saído antes, mas ficou entregando e acreditando que o romance, né, ia voltar. Ela achava que Deus ia fazer o mover, né, e tudo ia ficar bem, né. Infelizmente. Não precisa pedir perdão. Eles têm que ir embora, Zé, eles têm que ir embora. A gente agradece muito mesmo, que Deus conforte o coração de vocês. A gente acompanha o enterro com vocês também. Várias providências serão tomadas agora, Zé Eduardo. Eles precisam ir embora. Soraya, que Deus conforte seu coração. Muito obrigada pelas informações. Tá aí a irmã de Sara, eles estão saindo a porta, já estão saindo correndo, vão entrar no carro agora e vão se dirigir para realizar algumas providências. O enterro, Zé, acontece hoje ainda, 4 horas da tarde, cemitério Quintas dos Lázaros. A gente com certeza também vai continuar acompanhando. Os familiares agora saem do Instituto Médico Legal de Salvador, 12h39 desta
nesta segunda-feira, ainda com muita dor, muita revolta, muita indignação, e a luta vai continuar. Eles estão revoltados principalmente pela crueldade que foi cometida contra a Sara Mariano, mas além de tudo isso, toda a difamação que também foi divulgada durante o dia de hoje. Eles alegam que o Ederlan não teria prova nenhuma para dizer, para alegar e ressaltar que a Sara o traía e que isso poderia ser uma vertente para a motivação deste crime horrendo e brutal. A gente segue acompanhando aqui, daqui a pouco eu posso entrar com mais informações, mas neste exato momento a família de Sara parte para realizar algumas burocracias, algumas providências e então irem para o cemitério às 4 horas da tarde e sepultar o corpo da Sara. Mas estão muito revoltados e sem conseguir lidar ainda com o luto, com essa dor, de forma, digamos assim, separada. Porque vem a dor, vem o luto, vem a saudade, vem a revolta, vem o sentimento de justiça, vem a sensação também de impunidade. Então são muitos sentimentos até este exato momento, Zé, mas eu estou à sua disposição e a gente segue nesta cobertura dolorosa e muito intensa. Se eu conheço bem a equipe de delegado que está aí, envolvido nesse caso macabro, onde esse canalha é assassino, ele premeditou, ele violentava ela sexualmente, ele obrigava ela a fazer sexo, sem ela querer, tá? Ao vivo aí, ó. Ao vivo, prioridade de Gomes. Se for ao vivo, aí é prioridade de Gomes, aí é a casa dele. Aí é a casa dele sendo... Aí, ó, a polícia comandada de busca e apreensão. A polícia aí entrando na casa dele, vem pra cá agora. Porque esse cara vai tomar uma cana de 200 anos de cadeia. É melhor tirar esse sujo de dentro da delegacia. De dentro da delegacia. Eu quero ouvir a advogada também, que está com a família. A família só está com uma advogada, né? Que é a doutora Sara. Então é uma mulher também muito competente. A família só tem essa advogada, que é a doutora Sara. Só tem ela. Eu quero entrevistá-la, a doutora Sara, porque aí eu quero saber o que é que a advogada vai fazer para proteger os bens que a cantora tinha. Porque esse assassino foi atrás também do dinheiro dela. Ela tinha 20 mil reais guardado ou mais. Esse assassino projetou tudo para também roubar o dinheiro dela. Tá? Tainá tá com a advogada aí, a doutora Sara. Vamos lá, Tainá. Se a doutora Sara puder falar. A única advogada que, na minha opinião, tá no caso aí, ó. A família só tem ela. Para mim, só tem a doutora Sara. Fala aí. Isso, Zé, pois não, eu estou com a doutora Sara aqui do meu lado, que está acompanhando tudo isso de perto, inclusive xará da vítima, né? Coincidências não existem, né, doutora? Eu imagino que esteja sendo muito difícil para a senhora, estou vendo ali todo o acompanhamento que a senhora está fazendo com relação aos familiares, eles estão se apanhando muito no seu trabalho. Queria que a senhora começasse falando sobre a proteção aos bens materiais e a tudo que foi conquistado pela Sara, que possivelmente, se a gente acredita, né, em um milagre e no trabalho também dos órgãos competentes, que a Esmeralda, a filha, também vai ter esse direito do trabalho, do suor desta mulher que infelizmente foi tentado ali ser burlado por este homem, por este criminoso. O que está sendo feito neste exato momento para proteger essa parte financeira e de todo o esforço que foi feito durante a vida da Sara? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde a todos e todas. Obrigada ao Balanço Geral. A família ainda está muito abalada. Nós vamos ter o enterro agora às 16 horas. Estamos tendo dificuldade de acesso à Esmeralda. Desde ontem, quando a avó materna chegou, a gente não vem conseguindo contato e acesso através da família paterna. Não tem ainda uma negativa de acesso, mas também a gente não consegue contato. Não responde mensagem, não atende ligação. Esmeralda, antes da avó chegar, já tinha externado que queria estar presente no enterro da mãe e até esse momento, quase 1 hora da tarde, a gente ainda não tem essa confirmação. A senhora Dolores, que é mãe de Sara, tomou a decisão de não querer os pais de Ederlan no enterro, que é um direito dela, é um direito da família, então ela não quer, mas ela gostaria muito que a neta tivesse o direito de estar presente. A gente não tem tempo hábil agora para entrar com uma ação judicial, para que a gente tenha uma liminar, né, dando essa autorização para as 16 horas. Então, o que a gente conta realmente é que a família paterna tem a sensibilidade de não punir Esmeralda nesse sentido. É um direito dela, é o enterro da mãe dela, é um momento que ela perdendo pode trazer um trauma ainda maior para essa menor.
Quanto aos bens, a gente tem algumas informações através de áudio que Sara tinha alguns bens, que ela tinha dinheiro guardado em casa. A gente está tendo a busca e apreensão agora, o delegado está fazendo, a polícia está lá, mas desde terça-feira e desde o momento que a Derlan se entregou, a gente não tem acesso a essa casa. A irmã de Sara chegou e não entrou. Quem estava tendo acesso à casa era a família paterna. Então a gente não tem como afirmar se foi retirado ou não alguma coisa de lá. Mas hoje ainda, no final da tarde, a gente já vai ter esse retorno com relação à polícia. Todo o trâmite já vai ser iniciado. Então a gente vai entrar com o inventário, vai fazer o levantamento de todos os bens. A gente precisa identificar os cartões de crédito e as contas bancárias de Sara. Todos os cartões estão na mão dele. Então, de terça para cá, algum dinheiro foi retirado, foi feita alguma compra no cartão de crédito. Então a gente vai fazer esse pedido através de inventário, um pedido liminar, fazer essa busca, os cartões de crédito vão apresentar e a gente vai conseguir identificar de fato o que foi que aconteceu. Mas enquanto a gente não tiver realmente provas contundentes acerca disso, nós não podemos afirmar que nada ainda foi extraviado. Mas a gente está buscando todos os meios. E com relação à guarda da menor, a senhora Dolores já está definida que vai fazer esse pedido. A gente gostaria muito de tentar fazer isso através de um consenso. A menor já tem 11 anos, então ela pode ser ouvida pela justiça. Ela tem o direito de escolha dela, inclusive. Mas a senhora Dolores, como mãe, ela quer muito dar uma vida à neta, né? Ter cuidado com essa neta para que ela saia desse trauma, porque é um trauma você ter um pai que assassinou a sua mãe, e fazer com que essa criança consiga crescer saudável e com todos os acompanhamentos psicológicos que ela vai precisar, até porque ela presenciou diversas vezes violência doméstica em casa. Então, é uma criança que precisa de um amparo não só da família, mas aparentemente nós vamos precisar de um amparo da justiça. Doutora Sara, e essa questão, né, o ponto mesmo da parte financeira está sendo muito batido, muito reforçado pelos familiares, principalmente por Dolores, mãe da Sara, Soraya também, a irmã da Sara, de que ela estava tentando avisar antes de morrer, gente, eu tenho uma renda, eu tenho aqui um aparato financeiro, eu guardei, eu estou guardando, mas eu estou com medo dele descobrir. Ou seja, parecia que ela já sabia que possivelmente ele tinha esse conhecimento e já estava premeditando tudo aquilo. Então, possivelmente, ele acelerou esse processo, esse planejamento, né, que poderia ser posteriormente, mas ele já adiantou isso porque sabia que o tempo estava acabando. E isso acaba trazendo mais preocupação aos familiares por conta da Esmeralda, né? Em verdade, a família materna não concordava com o relacionamento. Há muito tempo, Sara se queixava de violências psicológicas que existiam. Dolores acredita que ela também sofria violência física, mas nós não temos comprovação ainda sobre isso. Inclusive, a própria Esmeralda vai ser a melhor pessoa para dizer o que ela presenciava em casa. Mas o que nós temos contundente é que houve sim, antes dela falecer, uma situação de uma violência psicológica, uma violência moral, uma tentativa, inclusive, de relações sexuais forçadas na frente da menor, que precisou ser colocada no quarto. E diante disso, né, a Sara mandou mensagens para a mãe informando onde ela guardava dinheiro em casa. Então, ela tinha 20 mil em espécie em dado local em casa, ela tinha algumas correntes, algumas coisas, e ela mandou áudio para a mãe. A gente está com isso, já foi passado para o delegado, e justamente por isso que a busca e apreensão está ocorrendo. Então, nós vamos saber se esses valores que estavam nesses locais foram retirados ou não. Dona Dolores, mãe de Sara, acredita que o crime foi devido a isso. Ele queria saber onde estavam as coisas e forçou, a torturou e chegou realmente a cometer, né, o assassinato justamente por conta desses valores e dessas informações. Mas a gente precisa ter calma e ver realmente os elementos que a gente tem comprobatório, se isso foi retirado ou não de lá, para que a gente possa afirmar realmente publicamente que o dinheiro não estava mais lá, que os correntes dela não estavam mais lá, que os itens dela foram retirados, inclusive as roupas. A mãe acha que não tem mais nada na casa, então a gente precisa realmente aguardar, né, esse laudo que vai sair, a polícia está lá, vai constatar tudo, vai passar para a gente e a gente vai saber de fato. E vamos levar também a mãe lá. Ela quer ir na casa da filha, ela quer ter acesso, ela quer pegar as roupas da filha, ela quer pegar a Bíblia da filha. Então, nós iremos também na casa fazendo esse acompanhamento à família. Agora, hoje, não tem como, porque eles estão também bem abalados. E a gente também vai precisar de uma autorização para ingressar no imóvel, com alguém acompanhando, para que a gente tenha também todo esse cuidado. Doutora, muito obrigada pelas informações extremamente claras e concisas aqui, passadas ao vivo. A gente líder de audiência aqui em todo o estado, muito obrigada. A gente segue acompanhando o caso de perto e vamos nos encontrar com certeza um dia de muita providência e muita expectativa, principalmente com relação aos familiares de Sara, que estão consternados. Zé, eu sigo à sua disposição. Muito obrigada, doutora. É com você, Zé. É algo assim, grande advogada aí, doutora Sara, parabéns aí. É a única advogada que tem a família e essa advogada, ela é preparada.
Então a gente tem aí um duelo de advogado, do outro lado, o doutor Otto, que está advogando para o assassino, e do lado de cá, a doutora Sara. Como você viu aí, talentosa, competente, conhece, essa coisa vai ficar feia para o assassino, hein? E atenção, já já Jorge Araújo tem uma bomba, pode colocar no GC aí, já já Jorge Araújo tem uma bomba sobre esse caso. Daqui a pouco, o Jorge Araújo acabou de entrar em contato comigo e disse que é para parar tudo aí, para parar tudo, que ele vai detonar uma bomba violentíssima em relação a esse caso. E que aí o negócio vai mudar de figura. Aguarda Jorge Araújo aí, porque eu vou para Maíra Portela, que está com o delegado, e o assassino continua preso aí, né, Maíra? Olha, Zé, o assassino, ele está, né, o suspeito, o Ederlan, ele está com um mandado de prisão temporária, deve ainda esta semana passar por uma audiência de custódia e aguardando também, né, o resultado dessas investigações, porque as investigações continuam. A equipe aqui do doutor Evaldo Costa estão na rua trabalhando, atuando para tentar desvendar completamente este crime, que ainda tem várias perguntas sem respostas, inclusive quem seriam as pessoas envolvidas neste crime, um crime que foi premeditado, que foi articulado, porque o Ederlan, ele chegou a forjar que teria um show aqui, né, evangélico, na cidade de Dias d'Ávila, que a Sara estaria indo para este show quando supostamente desapareceu. E aí que as São tantas coisas, olha, atenção, Maíra, tivemos um problema com o áudio lá com a Maíra, Maíra está ao vivo lá, tem vídeo da Maíra, mas o áudio parece que agora voltou, Maíra, voltou, fica à vontade, voltou, ela tá na delegacia onde o bandido está preso aí. Ô, Maíra, pronto, Zé, me ouve agora? Pronto, me responde uma coisa aí, Maíra, ele está sozinho numa cela, porque a equipe de delegados está preocupadíssima com o caso, porque a população está revoltada. Imagine esse assassino chegando na cadeia, acusado de torturar, de violentar sexualmente, de espancar e depois de carbonizar o corpo da própria esposa, que eles têm um filhozinho de 7 anos. A população está revoltada. O que eu pergunto a você, ele está só na cela? Como é que está o dia a dia desse vagabundo aí dentro, hein, Maíra? Olha, Zé, esses detalhes, né, onde o Ederlan está custodiado e como é que está sendo a condução dessa custódia, estão sendo preservados pela polícia, até por uma questão também de segurança e também para não atrapalhar as investigações e o curso do que a polícia está realizando. Então, nós estamos aqui exatamente para ver com o delegado quais são os rumos, né, das investigações até agora, o que é que tem sido feito, que a polícia já conseguiu desvendar, porque muitas perguntas ainda estão sem respostas, né, inclusive dessas pessoas que estariam envolvidas neste crime, um crime que foi premeditado, ele foi articulado e provavelmente tem outras pessoas envolvidas. É um trabalho que a polícia tem feito, né, doutor? Tentar identificar quem seriam essas outras pessoas que estariam envolvidas nisso também, e ainda não se sabe ao certo quantas pessoas estariam envolvidas. Bom, todo o tema, tudo que está aparecendo desse inquérito, das informações, estão sendo também debatidas pelo DEPOM, pela direção do departamento, e as sugestões e os encaminhamentos estão sendo tomados. Como você acabou de dizer, muita coisa ainda por esclarecer, nós vamos buscar informações e não temos ainda aqui nesse momento nome de pessoas, quantidade, mas eu acredito que com o decorrer do tempo e com o apoio e empenho desse departamento, como todos os envolvidos nas investigações, a Polícia Civil, eu acredito que todos os departamentos têm os seus interesses, algumas participam diretamente, mas com essas provas e com trabalhos policiais realizados, as perícias técnicas, nós avançaremos muito mais e teremos informações que hoje você está me perguntando. Agora, doutor, já dá para saber se a Sara, ela foi morta no dia em que desapareceu ou no dia em que o corpo foi encontrado? Bom, é uma condição que a gente vai precisar, para responder sua pergunta, dos laudos técnicos. Só a partir dos laudos técnicos que nós vamos ter condições de fazer uma avaliação, claro, já vem lá com um resumo e com as outras oitivas e tudo, fazer um confronto dessas provas, mas o laudo técnico é primordial para uma conclusão nesse sentido. Agora, doutor,
A família, né, afirma a todo momento que a Sara já vinha recebendo ameaças, né, do Ederlan, que sofria violência doméstica. Isso também vai ser apurado, investigado? Tinha já alguma denúncia em relação a esse sentido? Olha, nós estamos tomando conhecimento de vários fatos lógico, que se configura aí por crimes relacionados à conduta doméstica, à violência doméstica. E se houver indício suficiente, materialidade desses crimes, se a gente conseguir provar, obviamente que será levado também dentro desse inquérito de homicídio. Então, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho, essa resposta rápida que tem sido dada em relação a esse caso. Volto aí com você, Zé. Olha, o que eu tenho a perguntar aqui, atenção, doutor, bota a imagem aí do delegado que está com a gente, a Maíra Portela, veja bem. O Luiz Bate, apresentador nosso aqui do Cidade Alerta, ele já diz que hoje à tarde vai ser focado em todos os detalhes, inclusive ao vivo do enterro da cantora. O Bate está aqui me dizendo, a maior audiência do Brasil no horário, vai estar me dizendo que vai estar ao vivo nacionalmente com o enterro desta cantora. E ele pergunta aqui para mim, que é a mesma pergunta que eu fiz para a Maíra, o Bate está pedindo para perguntar ao delegado. Ele está só numa cela, como é que é a rotina do assassino aí dentro? O que é que ele tem feito? Como é que é a rotina dele aí dentro, Maíra? Uma pergunta minha é do Bate lá em São Paulo. Olha, doutor, o Zé Eduardo, né, e também o Bate, nosso apresentador em São Paulo, né, eles estão com uma dúvida em relação à rotina do Ederlan enquanto ele está custodiado. A polícia já pode falar como é que tem sido essa rotina? Se ele estaria em uma cela sozinho, dividindo com outras pessoas, e como é que tem sido essa rotina? Olha, ele permanece em uma cela sozinho, né, não tem contato com outras pessoas, né, e quando for novamente necessário, ele pode ser reinterrogado. Tudo vai depender do desenvolvimento do inquérito. Depende do andamento do inquérito e as investigações, elas continuam, né? Porque tem muita coisa ainda para se investigar, né, doutor? É um caso que está recente ainda, mas muitas perguntas ainda estão sem respostas. Como é que está o curso da investigação? É isso, precisando de respostas. Faremos ainda muitas incursões, muitas diligências, ouviremos todas as pessoas que estão sendo citadas. Vamos também fazer análise desses dados que estão circulando, dessas mensagens, vídeos, áudios. Então, uma gama de informações que ainda vamos trazer para o inquérito. Isso também vai demandar tempo para uma análise, né? Com certeza, doutor. Obrigado pelas informações. Zé, volta aí no estúdio com você. Ok, tá bom. A gente fica aí na expectativa do que vai acontecer, porque ele pode ser aí, reinterrogado, porque, atenção que o Jorge Araújo já está pronto, Jorge Araújo. Atenção, Jorge Araújo tem uma bomba em relação a esse caso. É claro que ele hoje está no caso dos desaparecidos e a gente vai dar total foco também nesse caso aí das pessoas que estão desaparecidas, parentes que estão procurando. Agora, presta atenção que o assunto é sério. Pede para o Bené fechar no Jorge Araújo, que essa notícia tem a ver com o caso da cantora e do crápula que está preso atrás das grades. Atenção para essa notícia. Presta atenção, você de casa, que a notícia que o Jorge Araújo vai dar agora pode transformar o assassino pior do que ele imagina. Fala, Jorge. É verdade, Zé. Boa tarde para você e para você que está em casa. Eu estou aqui tremendo porque eu recebi uma ligação de uma pessoa agora há pouco. A gente estava aqui aguardando, esperando para entrar ao vivo, quando essa pessoa, que eu já conheço há um certo tempo, entrou em contato comigo e disse: eu preciso falar, Jorge. Eu falei: você quer falar o quê? Eu quero falar sobre esse caso. Zé, a informação que nós temos aqui, e eu quero já pedir à ex-mulher dele, desse elemento, que ela crie coragem junto com a família e que procure a polícia e que ela vá ao delegado e conte tudo o que ela passou. Zé, essa mulher está viva porque ela conseguiu fugir, porque a história dela, Zé, poderia infelizmente ter sido a mesma dessa pastora e cantora que infelizmente acabou sendo assassinada. Ele me relatou situações estarrecedoras, Zé, que na verdade não é uma matéria, é um apelo que eu faço para a ex-mulher desse elemento, que ela crie coragem junto com o pai dela, que também
é pastor, que compareça à delegacia e que preste depoimento e conte toda a verdade, o que ela passou nas mãos aí desse elemento. Só para você ter uma ideia, ele inclusive mandou mensagens aqui, inclusive também de áudio. Esse rapaz foi casado, na verdade, com a irmã da ex-mulher dele. Inclusive, Zé, a informação que chega é que ele era segurança de uma instituição bancária. E ele começou a frequentar a igreja e conheceu essa pessoa, Zé, dizendo que estava perdidamente apaixonado, que não tinha outra pessoa na vida, que só tinha ela. Isso eu estou me referindo ao primeiro casamento dele. Eles ficaram, inclusive, um bom tempo juntos. Mas, coitada, a família não sabia de absolutamente nada. E, Zé, os relatos são impressionantes. E eu peço mais uma vez, principalmente a você que foi casado com esse elemento, que compareça na delegacia, que crie coragem. A gente sabe que é um momento muito complicado, que é um momento difícil, até a disposição. A imprensa nem precisa saber que a senhora vai estar conversando, inclusive com o delegado. É importante para a senhora também ajudar, porque essa mulher também sofreu, viu, Zé? Eu recebi aqui relatos, repito, impressionantes. Você não faz ideia do que, segundo a versão desse rapaz que me apresentou aqui, o que ele foi capaz de fazer com a ex-mulher. Então, só a ex-mulher realmente, para contar toda essa versão, todo esse sofrimento, só para vocês que estão em casa terem ideia, viu? Terem uma ideia. Vou tentar ligar para ele aqui, Zé, para ver se ele quer falar, porque ele também não quer também aparecer, porque ele também teme pela segurança dele, e a família dela também está bastante aflita e não queria essa exposição. Não queria, mas infelizmente se faz necessário para que... Precisa falar com a imprensa qual a hora que a senhora vai, qual o dia que a senhora vai, mas pelo menos para que a polícia fique sabendo que através do depoimento da senhora vai ser de extrema importância, porque não é a primeira vítima que esse crápula fez o que ele fez. E graças a Deus que a senhora conseguiu fugir das garras desse elemento. A senhora foi corajosa, a senhora criou coragem e conseguiu fugir dele. E a senhora agora também pode criar forças e unir junto com a sua família para que a senhora procure ainda hoje o delegado, para que a senhora possa prestar depoimento e trazer à tona toda essa verdade, viu, Zé? Inclusive do passado dele. Um passado aí feito de muitas ameaças, de maldades e também de perversidade com a ex-mulher. Meu irmão, você acompanhou tudo, não é isso? Pode falar. A gente está lhe ouvindo aqui, você não precisa se identificar, mas você pode falar alguma coisa aí, viu? Tranquilo, Jorge. Tranquilo. Deixa eu aumentar aqui. Oi, pode falar. Tô lhe ouvindo. Pera aí. Oi, pode falar agora. Eu tive uma convivência com ele da igreja. Tá me ouvindo agora, Jorge? Pode falar, pode falar. Isso me deixa muito assim, chateado. Porque eu tô vendo na mídia, né, dizendo que ela traiu ele e tudo. Ele teve esse mesmo modo operante. Eu não acredito. Ô Zé, deixa eu arrumar aqui, organizar. Deixa eu pedir um áudio pra ele aqui, pra ele falar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui essa parte aqui, ó. A menina vive uma vida desgraçada. Pera aí, viu? Eu vou passar o telefone, Zé, que ele vai entrar em contato direto aí na produção. Que Jorge está com o homem. Já entra em contato com ele para ele falar a respeito disso. Pronto. É uma situação que vai... Jorge está com um homem que convivia com o assassino, é isso? E aí tem bomba. Olha aí como a gente trabalha em equipe. O Jorge está com desaparecidos. É um quadro que não tem nada a ver com o que a gente está mostrando aqui. Mas aí aqui, como é uma família, a gente trabalha que nem time de futebol, no entrosamento. Alguém ligou para o Jorge e disse, olha, eu conheço ele, eu convivi com ele. O histórico que eu sei deles, eu conto tudo. E ele vai contar tudo aí. Inclusive de uma ex, o que esse cara fazia. E Jorge, vamos levá-lo para a delegacia.
para que ele faça esse depoimento, porque isso vai somar para o Crápula ficar mais 200 anos na cadeia. Eu volto com você porque a mãe falou com a gente, a mãe da vítima, coitada. Um depoimento comovente. Olha o que a mãe da vítima fala. Dolores, a senhora acredita que tinha motivo de dinheiro envolvido esse crime? Ela disse, mãe, olha, até que ela pediu para mim fazer uma conta, nem fui pegar ainda o cartão. Pediu para mim fazer a conta, na frente da moça lá, ela ainda disse assim, só que ela pagou com medo dele ver, né, esses áudios, que eu ia passar para o Berg quando chegasse em casa. Aí ela disse, mãe, eu tenho mais de 20 mil guardado, ele sabe que eu tenho esse dinheiro, mas ele não sabe onde é que está. Mas eu vou dizer para a senhora, tá dentro do meu sapato. Eu digo, minha filha, esse homem é um malfeitor. O que ele fez com o pai dele, viu? Embebedar o pai dele para pegar 5 mil de moeda dentro do cofre. E o pai dele, quando chegou a ver, ele quis foi brigar com o pai dele, disse que ia comprar um revólver para matar o pai dele, que aqui dali ele ia levar pro túmulo. Um infeliz desse, minha filha, ele tem coragem de lhe matar, minha filha. E ela estava adivinhando. E ela estava adivinhando. Aí foi no dia que ele foi na delegacia comunicar o desaparecimento da mulher. E ela já estava carbonizada há muito tempo. Há muito tempo. Um homem desse não merece ficar 2 horas mais em pé, em lugar algum. Em lugar algum. Tomei conhecimento agora, a Maíra está lá? Tomei conhecimento agora que ele resolveu fazer jejum, que está sem se alimentar direito. Ele vai fazer jejum em outro lugar, tá? Em outro lugar é que ele vai fazer o jejum dele. E o problema é dele. A informação é do Bate, que está me passando aqui, que 4 horas da tarde ele vai transmitir tudo ao vivo. Me dá o Gomes Nascimento, que o Gomes Nascimento está exatamente na casa, é isso? O Gomes Nascimento está na casa com mais informações, na casa do criminoso. Fala, Gomes. Isso mesmo, Zé. Voltamos a falar ao vivo aqui no Balanço Geral da primeira travessa Boca da Mata, que fica a casa do principal suspeito de ser o arquiteto, o mandante do crime que vitimou a cantora evangélica Sara Mariano. A polícia saiu daqui agora há pouco. O mandado de busca foi cumprido na casa da cantora. E sabe o que a polícia descobriu, Zé? Atenção que essa também é uma informação exclusiva. A polícia descobriu que antes mesmo dos policiais civis cumprirem o mandado de busca na casa do suspeito, sabe quem esteve aqui? O pai dele. O pai dele esteve aqui e tirou televisão, equipamentos de gravação do local onde ele gravava o podcast. Ou seja, será que o pai dele queria esconder ou eliminar provas? Mas a inteligência da polícia agiu. E sabe o que aconteceu? Antes mesmo da polícia cumprir o mandado de busca aqui na casa dele, a polícia recebeu essa mesma informação e esteve primeiro na Palestina, na casa do pai do criminoso. E lá a polícia apreendeu os equipamentos, computadores, CPUs e também equipamentos de gravação que eram utilizados pelo criminoso em um pequeno estúdio aqui na casa dele. Então, equipamentos foram apreendidos na casa do pai do criminoso e aqui na casa de Ederlan, na casa onde o casal vivia e moravam aqui no bairro de Valéria, a polícia apreendeu mais equipamentos e documentos. Eu perguntei pela arma de fogo. Policial, encontrou alguma arma de fogo? A polícia disse que não. Nenhuma arma foi encontrada e também nenhum dinheiro foi encontrado. Eu procurei saber também pelo dinheiro, porque agora há pouco a irmã e também a mãe de Sara informou que ela teria escondido uma quantia em caixas de sapato para tentar esconder do próprio marido o valor financeiro que ela possuía. Então a polícia disse que também não localizou nenhum dinheiro aqui na casa do Ederlan. Então, Zé, essa é uma informação exclusiva de que antes da chegada da polícia, o pai do criminoso já tinha vindo aqui
E não sei se numa tentativa de esconder alguma coisa da polícia, né? Ele pegou alguns equipamentos de gravação, equipamentos também que estavam sendo usados pelo próprio Ederlan em um pequeno estúdio aqui de gravação. Então a polícia acaba de cumprir este mandado de busca exatamente aqui na casa do Ederlan. E agora nós estamos subindo aqui a primeira travessa. Para você que acompanha o Balanço Geral, nós estamos fazendo o mesmo caminho que a Sara Mariano fez. Os últimos momentos de Sara em vida foram exatamente aqui. Ela subiu a primeira travessa, Boca da Mata, e aqui na principal, exatamente na entrada da travessa, ela gravou um vídeo. Ela grava um vídeo, mostra exatamente onde ela estava e fala: atenção, Dias Dávila, eu estou chegando. Achando ela que realmente tinha um evento, tinha uma agenda para cumprir. E deste lado aqui, exatamente neste ângulo, ela mostra o carro branco que estava no estacionamento aqui. E ela, aparentemente, angustiada, preocupada, e parecia até que ela estava querendo deixar provas. Ela mostra o carro branco que veio buscá-la, avisa que estava indo para Dias Dávila. No meio do caminho, ela mostra que estava no pedágio, mostra o motorista, mostra a rodovia, BA-093, e some. Sara Mariano não foi mais vista. Desapareceu. E sabe que dia o marido esteve na delegacia para registrar boletim de ocorrência? Só na quinta-feira, ao meio-dia. Ela tinha desaparecido na terça-feira. E olha, Zé, no final de semana eu estive durante a coletiva de imprensa no Departamento de Homicídios e descobri que ele não esteve lá na delegacia na quarta-feira, como alegou em entrevista. Lembra que eu perguntei? Eu perguntei por que você não registrou o boletim de ocorrência? Ele disse: não, eu estive aqui e não consegui. Mentiu. Eu descobri que ele não esteve na delegacia na quarta-feira para tentar registrar boletim de ocorrência. E sabe o que aconteceu? Essa mulher que você está vendo agora, que gravou este vídeo, Sara Mariano, morreu. Ela não sabia, mas estava indo para a própria morte, a caminho da própria morte. E quem está por trás da morte de Sara Mariano? Assim que ela desapareceu, essa era a nossa pergunta-chave, não é? A única pergunta, todo mundo queria saber, todo mundo queria entender quem estava por trás do desaparecimento. E agora a gente descobre que o próprio marido arquitetou não só o desaparecimento, como a morte de Sara Mariano, isso há um mês. De acordo com as investigações, ele decidiu matá-la no dia 26 de setembro. Mas de acordo com a mãe de Sara, desde o dia 13 de maio, que ela percebeu que a filha estava em perigo. E ela aconselhou a filha: Sara, volta para Fortaleza. Esse homem aí vai acabar matando você. Pressentimento da mãe. Só que Sara era uma mulher muito correta com os seus compromissos. Ela tinha uma agenda para cumprir. Então ela disse: mãe, eu vou só depois que eu cumprir a agenda. E o marido sabia disso. O marido sabia que ela iria embora, que ela já não aguentava mais tanto sofrimento, tanta humilhação. Ela já não aguentava mais vê-lo embriagado, destruindo as coisas que ela tinha comprado dentro de casa. Ela já estava, como a gente fala aqui, de saco cheio e determinada a se separar do Ederlan Mariano. Só estava esperando cumprir a agenda. E toda a agenda seria cumprida e encerraria no mês que vem, em novembro. Aí sim ela voltaria para a terra natal, só que não deu tempo. Ela não sabia, mas o Ederlan já tinha planejado tudo. E ele não agiu sozinho. A polícia agora tenta descobrir quem ajudou Ederlan a executar o plano para matar a própria mulher. Esse é o desafio da polícia agora, descobrir quem foi que recebeu a vítima no município de Dias Dávila. Como ela foi parar lá em Dias Dávila, já que o motorista que esteve aqui em Valéria, 9h30 da noite, para pegar a vítima, disse que a deixou às margens da BA-093, na altura de Pitanga de Palmares, próximo ao posto da Polícia Rodoviária em Simões Filho. Ou se o evento seria em Dias Dávila, por que ele a deixou no meio do caminho? Tem que explicar isso aí direitinho. A polícia ainda não informou se esse motorista tem envolvimento diretamente com o crime, se ele tinha conhecimento que estava levando Sara para a morte. A polícia segue investigando este caso de feminicídio, ocultação de cadáver
E o criminoso marido dela, Ederlan Mariano, vai responder, além de feminicídio, por ocultação de cadáver. Ele agiu com requintes de crueldade e mentiu. Mentiu na maior cara de pau. Até durante o depoimento, na sexta-feira, durante quase 4 horas, ele mentiu. Quando o doutor Evaldo Costa falou, pera aí, há várias contradições por aqui. Você disse A na entrevista, agora está dizendo B. O que é que está acontecendo? Você mandou ou não mandou matar a sua mulher? Foi aí que, sem saída, ele decidiu assumir a autoria do crime. E já a gente volta, Zé Eduardo, com mais informações sobre esse caso que gerou grande repercussão nacional. Repercussão nacional e a situação dele, para piorar, meu querido Gomes Nascimento, você fez um belíssimo trabalho desde a chegada do Crápula na delegacia, quando ele diz para o Gomes o seguinte: essa sua pergunta maldosa, porque ele sabe que a gente aqui não tem compromisso com ninguém, compromisso é com a verdade. Então a gente aqui não tem compromisso. A verdade da notícia. O Gomes está dando um show de reportagem em cima desse caso, que ainda vai render muito, porque o Jorge Araújo já apareceu ao vivo aqui com uma pessoa que convivia com ele na igreja, e a ex dele contou para Jorge Araújo outras coisas. Aí, meu amigo, vamos trazê-la aqui também esse fato. E agora um outro caso que tomou conta de uma forma trágica e cruel: a morte do influenciador, o Amendoim. Sábado à noite eu estava com minha família quando eu vi no BNews a notícia de que